Bom dia, galerinha! Como é que vocês estão? Vamos começar nossa aula de geografia de hoje. Hoje são 6 de agosto de 2021, tá? Professora, mas hoje é sexta-feira, a gente vai fazer aula de geografia? Vamos por quê? Porque lembra que nós tivemos uma troca das nossas aulas, agora vocês têm aula de educação física com o professor Hugo, lembra? E aí acabou mexendo um pouquinho com o nosso horário. Então, essas aulas de geografia, elas deveriam ter sido dadas na quarta-feira, e acabou que houve um desentendimento, né? E aí a gente acabou não dando as aulas de geografia, porque eu achei que a gente teria as aulas de educação física e elas já começaram essa semana na quinta-feira mesmo. Então vamos repor essa nossa aula, tá bom? A gente não pode ficar no nosso prejuízo, né? Então vamos lá com as nossas aulas de geografia. E agora nós vamos começar. Olha, eu não sou muito da geografia, eu não gosto muito dessa matéria e a gente tem liberdade para poder gostar ou não de um conteúdo. Mas esse em específico me chama muita atenção, porque a gente vai trabalhar as regiões do nosso país. E eu adoro trabalhar as regiões do país. É um conteúdo de geografia que eu gosto muito, né? Então nós vamos trabalhar na página 84 do livro de geografia, a partir dela, na verdade, né? Então você pode abrir o seu livro de geografia na página 84. Eu sou muito sincera com vocês, meus alunos, porque muitas vezes a gente se frustra, né? Ah, eu não gosto de matemática, eu não vou fazer matemática porque eu não gosto. Não, não é assim. A gente tem que aprender a lidar com as nossas dificuldades, né? E a matéria de geografia, sempre foi uma das matérias da escola que eu não gostava tanto. Mas eu aprendi a admirar algumas áreas dentro da geografia, né? E é muito interessante porque a parte que estuda as regiões do nosso país, elas sempre são muito persistentes nos conteúdos que a gente trabalha, tá? E é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, então a gente precisa saber, tá bom? Quando você liga a televisão e está passando lá o telejornal, lá na televisão, geralmente se fala sobre regiões, se fala sobre estados específicos do nosso país. Então é sempre muito interessante a gente notar as coisas que estão externas, né, que estão fora da escola, e a gente traz esse conhecimento para dentro da escola também, tá bom? Ainda mais agora que vocês estão ficando muito tempo em casa, né? Tem bastante tempo para assistir jornal, né? Vocês estão assistindo? Tem que assistir, tá? Muito dessa área de geografia nós aprendemos assistindo o telejornal, tá bom? Que a gente escuta sobre política, a gente escuta sobre clima, a gente escuta sobre vegetação, a gente escuta sobre mudanças de tempo, né? Tudo faz parte da geografia, sabia? Então, na nossa página 84, ela já traz um quebra-cabeça, que depois nós vamos até montar um específico, né? Pra gente jogar um pouquinho. Ela traz um quebra-cabeça bem interessante, né? E está sendo montado o mapa do nosso país, pecinha por pecinha. Vocês sabiam que o nosso país ele é dividido em peças? Uhum. São peças, a gente pode dividir em 5 grupos, que a gente chama das 5 grandes regiões. E essas 5 regiões, elas estão divididas em estados, tá? Dentro do nosso país. Então, aqui na página 84, no quadrinho amarelo, fala assim, ó. Por ser um país muito extenso, o Brasil possui grande diversidade natural, econômica e cultural. Essa diversidade pode ser conhecida quando estudamos as grandes regiões brasileiras. Então, ela já dá uma introduzida aqui no que nós vamos trabalhar, as diferenças dentro do nosso país, na forma natural, ou seja, a natureza dentro do Brasil, ela tem partes que são diferentes em cada região. Nós temos as diferenças econômicas, então são tipos de atividades que as pessoas do país fazem para se ganhar dinheiro, tá? Para melhorar as suas condições de vida. Então, as pessoas do norte, elas têm uma forma de economia muito diferente das pessoas lá do sul, do sudeste, tá? E nós temos também as diferenças que são culturais. Por que essas diferenças culturais? Porque o nosso país, ele foi colonizado por portugueses, certo?
Só que além dos portugueses que nos colonizaram, que descobriram muito, entre aspas, o nosso país, porque aqui já existiam muitos povos indígenas, e vários deles até hoje, né, estão aqui vivendo conosco dentro desse país maravilhoso. Nós temos aí uma mistura que a gente chama de miscigenação, né? Houve uma mistura cultural entre três principais grupos, que são os grupos indígenas, depois veio os europeus, né, os portugueses, primeiramente, depois vieram os africanos, de vários países da África, tá? Então, cada um trouxe um pouco da sua cultura e formou o povo brasileiro. Desse povo aqui brasileiro formado, dessa junção, ainda depois vieram japoneses, alemães, espanhóis, turcos. E hoje nós temos uma infinidade de gente que mora aqui dentro do país que trouxe um pouquinho da sua cultura pra gente. Lá no sul, por exemplo, tem lá uma força muito grande a cultura alemã. Então, os alemães vieram para cá e trouxeram toda a sua cultura, né? Toda a dança, a alimentação, os costumes diários. Então, a gente tem aí dentro do país uma diferença muito grande. Que lá no norte do país, por exemplo, a gente tem muito da cultura do indígena, né? Desde a alimentação até os costumes, né? Então a gente tem aí uma diferença muito grande. No Nordeste a gente vê muito a cultura africana, né? E até a colonização, né, trouxe isso pra gente, né? Então nós vamos ver essas diferenças econômicas em várias partezinhas do nosso país, tá bom? Então, tanto a parte natural, cultural, quanto econômica. Por isso que o país ele teve que ser dividido. Porque tem estados que são muito parecidos e outros estados que são extremos, né? Lá no norte chove muito, é muito quente, abafado, um clima tropical muito forte. Lá no sul, outro dia estava nevando. Então são coisas totalmente diferentes, né? É como se a gente tivesse vários países dentro de um só. Na página 85 tem 3 perguntinhas, ó. O que o mapa do Brasil apresentado no quebra-cabeça está representando? Número 2. De qual região do país, estado em que você vive faz parte? De qual região do país o estado em que você vive faz parte? O estado de Goiás fez parte de qual região? E número 3. O que você sabe sobre as outras regiões do Brasil? Tá? Então, nós temos 3 perguntinhas aí para vocês responderem para a tia hoje, tá? Vamos conhecer um pouquinho das nossas regiões? Página 86 do livro de vocês e página 87 é o que nós vamos trabalhar hoje. Então, a gente vai ter aí uma aula um pouquinho mais extensa, com um pouquinho mais de leitura, mas eu preciso que vocês estejam atentos e aqui, ó, conectados com a tia para a gente poder aprender, tá? Então, olha só, na página 86 tem algumas informações sobre as regiões. O que você sabe sobre cada uma das 5 regiões brasileiras? O que você sabe? Sabe alguma coisa? Você se lembra de alguma coisa que você estudou nas séries passadas? Veja nos quadros a seguir algumas das principais características dessas regiões. Então, nós já temos aí uma informação importante, né? Já falou pra gente que são 5 regiões. A tia Vanessa falou o nome de 3 delas aqui para vocês. Vocês se lembram? Qual que eu falei? Falei região norte. Nós temos ainda a região nordeste. Nós temos a região sudeste. Lá embaixo do mapa nós temos a região sul. E no meio nós temos a região centro-oeste. Certo? Então, nós temos aí algumas regiões, tá? Deixa eu ver se a tia encontra um mapa aqui para vocês. Geralmente no livro de vocês tem uma partezinha que tem esses mapas. Deixa eu ver se no comecinho aqui a gente tem.
Se não tiver, depois a tia mostra pra vocês, tá? Eu até separei um mapa lá na escola, o dia que a gente foi lá, e a tia esqueceu. Fui lá ontem de novo, esqueci de novo, vocês acreditam? Só não esquece a cabeça porque tá pregada, né? Vou deixar um mapinha pra vocês, depois lá no nosso livro, que é o mapa político. Esse aqui ele tá, só tem o planisfério, não tem o mapa político aqui no nosso livro não, tá? Então depois a gente trabalha isso, tá bom? Então nós temos a região norte, que é a região que fica lá em cima do nosso mapa. Nós temos alguns estados, presta atenção. Olha, nós temos o Acre, o Amapá, o Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então são 7, tá? Vamos lembrar quais são? Vamos lá, Amazonas, Amapá. Aí nós temos Pará, Roraima, Rondônia. Nós temos o Tocantins e nós temos o Acre. Falei o Acre? Tá? Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, o Pará e o Tocantins. Tá? Então esses são os 7 que nós temos dentro da região norte. Então vamos lembrar os que começam com a letra A? Ó, são 3, ó. Acre, Amazonas e Amapá. Depois nós temos o Pará, tá? Depois temos 2 com R, Roraima e Rondônia. Depois nós temos o Tocantins, que é com T, tá bom? Ele tem uma área de 3.853.840 quilômetros quadrados, que é 45% do território brasileiro. Então, boa parte do Brasil é região norte, tá? Só que nós temos uma população pequenininha. A população da região norte, ela é de 17.524.000 habitantes, é 8,5% da população nacional. Então, a gente tem um território enorme com uma população pequenininha. Por que disso? Porque boa parte da nossa região norte, aqui dentro do país, ela é composta pela floresta amazônica, tá bom? Então, tem poucas pessoas vivendo lá, tá bom? Ó, quais são as principais características da região norte? Ela possui clima quente e úmido, caracteriza-se pela presença da floresta amazônica, assim como de extensos e numerosos rios. Inclusive, nós temos um rio muito famoso lá, que é o Rio Amazonas, mas também temos o Rio Negro, o Rio Solimões. Vocês sabiam que tem uma dupla sertaneja com esses nomes? Tem, né? Rio Negro e Solimões são rios lá da região norte, né? Então, nós temos aí, de característica da região norte, ela é grande em extensão, ela tem pouca população, né? Então a população aí 8,5%. Nós temos uma outra característica forte, que são grandes rios. Os maiores estão lá, né? E nós temos a floresta amazônica, né? Certo? Nós temos a floresta amazônica como uma das características importantes. Ela destaca-se pela grande produção mineral e pela importância da diversidade natural existente na floresta amazônica. Então, é da região norte que se tira boa parte dos minérios que nós temos dentro do nosso país, tá? Possui a maior população indígena do país, que com os migrantes nordestinos influenciou a rica cultura da região. Então, a gente tem aí uma mistura muito grande de nordestinos com a cultura indígena, misturou ali, ó, e a gente tem a cultura maravilhosa da região norte. Para vocês não ficarem perdidos aí nessa questão, vamos dar uma olhadinha lá na página 88, para vocês verem um pouquinho sobre a região norte. Quais que são os estados da região norte, então? Vamos lembrar os 3 com A? Acre, Amapá e Amazonas. Vamos ver onde é que eles estão? Ó, o Acre está aqui na pontinha. Temos o Amazonas e o Amapá lá em cima, os 3 com A. Tá vendo? Acre, Amazonas e Amapá.
Tá vendo que no mapa ele tá lá na parte de cima? Aqui é o mapa do Brasil, ó, dividido em estados. Ele tá nessa parte de cima, ó. Tá vendo? Então, aqui o Acre tá de laranjadinho. Tá vendo que tem uma bolinha pintadinha aqui, ó? De preto? Essa é a capital do estado. Então, toda vez que tiver essa bolinha, vai ser a capital do estado. Então, o estado se chama Acre, a capital, Rio Branco. Então, o Amazonas, capital, Manaus. O Amapá, capital, Macapá. Tá vendo que é parecido o nome? Aí, depois nós temos um com P, Pará. Qual que é a capital? Belém, olha o tamanho do Pará. Nós temos dois com R, Roraima, capital Boa Vista, Rondônia, capital, Porto Velho. E nós temos uma com T, Tocantins, que a capital é Palmas. Vocês sabiam que Tocantins antigamente fazia parte do nosso estado de Goiás? Fazia sim. Depois é que ele foi incorporado à região norte, tá? Nós temos aqui, ó, uma informação bem interessante sobre a floresta e sobre os rios da região Nordeste. Na página 89 fala um pouquinho sobre a agropecuária dessa região, tá? Fala sobre um problema seríssimo que nós temos no país, que é o desmatamento da floresta amazônica. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? E depois a gente vai ver como é que é a economia, quais são as grandes cidades industriais da região Nordeste, da região Norte e tudo mais, tá bom? Então nós temos aí a região Norte. Vamos estudar ela aí daqui pra frente. Vai ser a primeira região que a gente vai estudar, tá? Depois da região Norte, vem a região Nordeste aí no nosso livro, na página 86. Volta lá as páginas. A região Nordeste, ela tem a maior quantidade de estados. Ela tem 9 estados. É um pouquinho mais difícil da gente recordar, tá bom? Porque a gente tem Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. São 9, tá? Desses estados da região Nordeste, nós temos 1.554.291 quilômetros quadrados. Então, nós temos 18% do território brasileiro, tá? Então, é um pedaço grande do Brasil, tá bom? O livro de vocês traz mais à frente um mapa mostrando aonde que ficam esses estados, ó. Lá na página 94, tem aí o mapa com os estados da região Nordeste, ó. Então, vamos lá? Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Esses aqui, ó, são os mais pequenininhos, então por isso que é mais difícil da gente lembrar quais são, tá? Mas nós temos as capitais: São Luís, no Maranhão, Teresina, no Piauí, Fortaleza, no Ceará, Rio Grande do Norte, a capital é Natal, João Pessoa, na Paraíba, Recife, em Pernambuco, Aracaju, de Sergipe e Salvador, na Bahia. Vocês sabiam que Salvador foi a primeira capital do Brasil? Foi aonde os portugueses desceram, né, pela primeira vez. Foi aqui no estado da Bahia, tá bom? Então, aqui, ó, inclusive na região Nordeste, foi a primeira região colonizada pelos portugueses, tá? Porque eles vieram pelo mar, então eles já desembarcaram aqui, tá bom? O que mais que a gente tem sobre a região Nordeste de importante? Nós temos as características, né? Nós temos 28% da população brasileira, são 56.641.000 habitantes. O clima é semiárido, né? Ele atua em parte da região onde ocorre períodos de seca prolongado. Então, uma característica forte é esse clima muito seco e muito quente, que faz com que a vegetação seja muito parecida com a vegetação desértica, né? Ela é bem quente, é bem árido e em muitos estados, em alguns locais dos estados, falta água, tá? O extenso litoral e o clima quente favorecem a atividade turística. Em grande parte da região pratica-se uma agropecuária tradicional e em áreas do interior desenvolve-se uma importante agricultura irrigada,
tá? Agricultura irrigada por quê? Porque ela vai depender dos grandes rios, principalmente do Rio São Francisco, que corta a região Nordeste, tá? Para não ficar muito extenso, hoje nós vamos falar só sobre essas duas regiões, tá bom? E uma das atividades que eu quero que vocês façam, que vocês prestem bastante atenção, eu quero que vocês estudem a localização dos estados da região norte, tá? Aqueles três com A, lembra? Amazonas, fala aí comigo. Amazonas, Amapá e Acre. Os dois com R, Roraima, Rondônia. Um com P, Pará, e um com T, Tocantins. Eu quero que vocês lembrem desses 7 estados, tá bom? Dê uma olhadinha no mapa, volta lá no mapa, para que a gente possa fazer aí as nossas próximas atividades, tá bom? Vou deixar também um videozinho para vocês falando um pouquinho sobre a região norte, certo? Um beijo, até mais, tchau!